Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você sabe que está aqui para crescer, para aprender, para se tornar extraordinário. Para variar, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildão! Grande Leandro, direto da França, chuvosa hoje, domingo aqui, fechando o dia, né? Mas um grande abraço aí, apesar da chuva, um abraço aí gigante e um abraço caloroso para todo mundo aí, principalmente para você. Mas eu acho que não tá tão frio quanto aqui, hein? Acho que agora a gente bateu vocês, hein? Ah, não, isso é verdade. Aqui tá na casa dos 10, né? 10 então, em São Paulo eu morro de frio. França. Eu passo mais frio com 10 graus em São Paulo do que com menos 2 aqui na França. Entendeu? Isso mostra muito sobre como é estar preparado para as adversidades, mas isso pode ser episódio para um outro podcast. Boa! Lindão, aliás, boa ideia já, hein? Direto da Terceiramente. Lindão, hoje a gente vai falar, cara, de um tema bacana pra caramba, que de alguma forma eu ouvi ele sendo falado já numa roupagem diferente por alguns gurus, e você abordou esse tema num dos seus artigos no LinkedIn, que eu convido vocês a dar uma olhadinha. Consulta lá no nosso site gestãorealista.com, que é imagem versus identidade. Então hoje a gente vai abordar aqui esse assunto tão importante para que você, mais uma vez, esteja ciente de como tirar proveito e entendendo essas diferenças, tirar proveito para que você seja maior e cada vez mais extraordinário. Exato. Anildão, para variar, costume, definição, cara. Então, imagem. A gente está falando de imagem, né? Aquela ideia, né, sobre você, que é consequência muitas vezes das ações que você tem, comportamentos que você tem, certo? É isso aí. E basicamente, resumindo aqui, é o que os outros pensam sobre você. Imagem, perfeito. Então. É isso aí. Já a identidade é o que você, lá no seu íntimo, sabe de você mesmo. É a ideia que você tem sobre quem você é. É isso. Legal? Então, são duas percepções, duas definições diferentes, mas que fazem parte da mesma pessoa, você. E qual a importância de você saber essas diferenças? Então, aqui a gente vai explorar, tá? Esses dois pontos de vista, mais uma perspectiva profissional, ok? Exato. Então, Anildão, qual é o problema, né? E especialmente o seguinte, qual é o problema, especialmente quando existe um gap, né? Uma diferença entre a imagem e a identidade? Boa. Bom, Leandro, você usou duas palavras que a gente vai estar utilizando aqui, que muitas vezes a gente fica acostumado com a palavrinha e ela de repente não é uma palavra tão usada aqui ou ali. Mas essa diferença entre a imagem e a identidade, a gente pode aqui durante várias vezes nesse episódio, a gente vai usar a palavra gap, né? Quando existe esse gap entre a imagem e a identidade. O problema, Leandro, é que isso cria uma condição que eu considero muito perigosa. Eu acho que você concorda com isso, né? Onde a gente tem uma ideia sobre nós mesmos, né? Que de repente ela não é condizente com a ideia que os outros têm da gente. Mas o problema é que se a gente não tem consciência dessas diferenças, Leandro, a gente toma uma série de ações, né, que levando em consideração só o que a gente acha de nós mesmos, só a nossa identidade. Né? Sendo que essas ações elas vão ser recebidas de uma forma completamente diferente, porque as pessoas elas te veem de uma forma diferente. Consequentemente, essas pessoas elas vão ver o que você faz de uma forma diferente. Né? E como hoje aqui o foco é no trabalho, no seu papel profissional, né? O que na verdade não descarta o papel na sua vida, mas aqui a gente vai destacar o papel profissional. O que acontece? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se parar para pensar rapidinho, vai ver vai lembrar de várias pessoas que de repente tomaram várias ações e foram mal recebidas. Em essência, Leandro, na maioria desses casos, essa diferença de percepção é esse gap entre o que a pessoa pensa sobre ela mesma, ou seja, sobre essa identidade dela e sobre a imagem que ela projeta. Ou seja, uma série de ações que você vai tomar, elas não vão ter as consequências que você deseja. E isso pode jogar contra você. Não, muito legal. E me lembrei aqui, Anildão, sobre essa percepção de realidade, que acho que é importante a gente explorar, né? O que é a realidade? A realidade é tão relativa, né?
O que você percebe como realidade, a gente já explorou isso no episódio Inteligência Emocional, de exercitar empatia, de você tentar ver, né, a situação através da lente, né, ou das sandálias, né, do seu interlocutor ou do outro, né, para exercitar um pouco dessa questão de percepção da realidade, o quanto Exato. isso é importante, né? Exato. E, Nildão, quando a gente fala de percepção de realidade, né, a gente está falando que tem ali aquele camarada, e eu acho que é muito legal para a gente ser realista aqui, a gente tentar criar dá uns exemplos, cara. Uma metáfora, vamos criar, né? Vamos personagens aqui, né? Se é que existe essa palavra. Porque hein? eu acho que metaforeando, né? Tem estereótipos que eu acho que é interessante da gente dar como exemplo e que talvez fique muito mais claro da gente entender essas diferenças. Então, vamos lá. Acho interessante a gente pegar alguns estereótipos, né? Então vamos até dar uns nomes de uns personagens aqui para ficar até legal da gente exercitar e brincar, né? Então vamos chamar de Paulo aqui, aquele camarada que todo mundo acha brilhante, que acha inteligente, confiável, que todo mundo procura a opinião do Paulo, né? Que leva o cara muito a sério porque confia ali, né, na sabedoria dele. E aliás, Anildão, poucas pessoas não gostam dele, cara. O cara é quase uma unanimidade, né? Parece que tá tudo bem. Mas qual é o problema desse perfil, Nildão? Então vamos lá. Vamos exercitar aqui um problema desse perfil, cara. Vamos lá, pegando esse exemplo que você definiu aí, né? Pegando o seu personagem, né? Como a gente está falando de gap, do gap entre a identidade e a imagem, né? O que você definiu né? A imagem. Todo mundo gosta dele. Todo mundo acha ele brilhante, né? É como, por exemplo, lembra quando a gente ia fazer timinho de futebol, né? 2 caras vão escolher, e sempre tem aquele cara que é escolhido primeiro, né? Então, eles seriam dessas pessoas. No escritório, quando alguém vai fazer algum time, quando alguém quer montar um time, eu quero ele no meu time. Porque gosta, muitas vezes, do conhecimento técnico que ele tem, você entendeu? Ou da forma que ele resolve problemas. Mas como a gente está falando de um gap, você falou da imagem. O que acontece? Tem um estereótipo que todo mundo vai sempre lembrar, vários, na verdade, exemplos no escritório, né? O problema é que, nesse exemplo, ele é tímido, ele é super inseguro, né? A ponto de que o que acontece? Ou seja, Nildão, a imagem que o Paulo tem não bate com a identidade dele, é isso, cara? A imagem que ele projeta não bate com a imagem que ele tem. Né? Porque acontece, quando você é inseguro, quando você é tímido, começa a gerar uma série de problemas na sequência. Como você é tímido, inseguro, você vai evitar se expor, né? Você vai fazer tudo para se expor. Aí o que acontece? Como consequência, você começa a desenvolver o quê? Uma baixa estima. Né? E o que acontece? Quando você tem uma baixa estima, o que você acha de você mesmo? Eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu não sou esse inteligente, eu acho que eu não manjo isso aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Né? Enquanto que, na verdade, né, ele é uma pessoa extremamente capaz, né? As pessoas, né, acham, porque ele resolve, apesar da insegurança dele, apesar dele achar um monte de coisa negativa dele, quando uma tarefa é dada para ele cumpre, ele faz. Né? Mas ele faz achando que muitas vezes deu sorte, ele faz achando que foi, você entendeu? Deu certo essa vez, mas não vai dar outra, você entendeu? Esse é o grande problema. Né? Essa diferença entre a autoestima, a identidade que ele tem, com a imagem que as pessoas têm dele. Curioso isso. Cara, e olha só, é interessante que existe uma clara diferença aí, um gap, como a gente falou no início. E essa diferença, cara, qual é a consequência que isso pode trazer para a vida do Paulo? E aqui nesse exemplo, pessoal, é uma ilustração de eventualmente alguns Paulos que existem por aí, né? Qual é a consequência que isso pode estar trazendo se você se encaixa nesse perfil do Paulo, cara? Então olha só. Quando existe esse gap, principalmente nesse tipo de exemplo, onde o gap, na verdade, eu tenho uma baixa identidade e uma ótima imagem, né? O que acontece? Dentro de uma empresa, Leandro, como aquelas consequências que eu terminei de falar, você se evita de se expor, né? Você faz o máximo que você pode para não estar se expondo. O que acontece? Outras pessoas que são menos capazes do que você, elas vão progredir na empresa muito mais rápido. Você entendeu? Sabe? Ela pensa, como que aquele cara ganhou aquela promoção? O outro ali é bem mais capaz. Você entendeu? Então o que acontece? Como você fica se escondendo e evitando se expor, o que acontece? Você demanda menos. Você não é aquele cara que vai
exigir um aumento. Você não é aquele cara que de repente vai ver uma vaga abrindo lá na empresa, você vai aplicar porque você é louco, a vaga de gerente, isso não é para mim não. Você entendeu? Eu vou ficar aqui mesmo. Né? Então acontece, outras pessoas menos capazes que você, quais são as consequências? Outras pessoas menos capazes que você vão subir na empresa e você não. O que acontece? Você vai ficar geralmente anos na mesma posição. Quando tem uma promoção é que quase que na marra. Você entendeu? Então o que acontece? Esse tipo de pessoa, se eu for fazer uma metáfora em cima da metáfora, é aquele leão que se acha um gatinho. Né? É aquele leão, né? Que ele se acha que é um gatinho. Todo mundo vê aquele leão, mas aquele leão, ele se acha que ele é muito menos do que aquilo. Esse é o grande problema. Pior, né, Nildão? Acho que você já deve ter visto no nosso mundo corporativo quantos, né, gatinhos que acham que são leões, que é o contrário, né? Se aproveitam desses Paulos, né, que são leões, que acham que são gatos, que é exatamente o oposto, para se sobressair ou para aproveitar alguma ideia ou se aproveitar do Paulo para subir na carreira, né? Olha, sem dúvida. Fazendo da forma correta, não é necessariamente errado, né? Tem muito eu acredito que tem muito da questão da opção também do Paulo, né? Nada errado, por exemplo, né? Acho que muitos Paulos se identificam com aquela carreira técnica aqui. Eu tenho muitos exemplos de Paulos, sem dúvida, que falam o seguinte, caras são extraordinários tecnicamente, você conversa e realmente o cara, ele se sobressai nos detalhes, na solução, mas ele não quer, por opção, lidar com pessoas, lidar com conflito, negociar. Aí é uma questão de opção. Nesse caso, a gente não está explorando isso quando é uma opção. A gente está explorando quando existe esse gap de percepção, de identidade, né, e imagem. E o Anildo falou bem da consequência, né? O cara fica tempo lá na mesma posição e, de repente, ele quer subir. Só que ele não tem noção do potencial dele. Ou ele tem medo. Agora eu queria explorar, sabe o quê? Ou ele tem medo, aliás, hein? Exato. Medo, hein? Essa palavrinha que a gente tem que combater. Esse é o inimigo número 1 de qualquer um que quer ser extraordinário, né, Anildão? Anildão, agora olha só. Vamos pro oposto. Você falou, tá? Do leão que se olha no espelho e se vê um gatinho. Isso. Vamos falar do gatinho que acha que é um leão? Bora. Vamos dar um nome aqui para ele, tá? Manda aí. Vamos dar um nome de Jorge aqui para ele, tá? Fechou. Esse Jorge é o seguinte, cara. O Jorge, ele acredita que ele é o cara, né? Ele é o Einstein. Ele sabe tudo, entendeu? Ele acha que pode fazer qualquer coisa, só que é o seguinte, ele não perde uma oportunidade de falar, ele gosta ali do palco, tá entendendo? E ele fala sobre tudo e com todos, cara. Pô, parece aquele cara super extrovertido, né? Seguro. Até agora nada errado, certo, Anildão? Opa! Mas qual é um problema quando existe um gap, vamos lá, tá? Nesse caso de imagem, porque identidade, ele tá, uau, né? Fantástico. Parece que ele tem uma super autoestima. Exato. Qual é o problema desse Jorge quando existe um gap de imagem versus identidade? Vamos lá. O que acontece? Contando o perfil que você passou, né? Quando existe um gap, o que acontece? Então, em geral, né, as pessoas não gostam dele. Leandro, quantas vezes eu não vi isso acontecendo? A pessoa se acha o tal, ele se acha o incrível. Quando você conversa com ele, você vê que ele se acha, né? Esse até é um termo, nem sei se falam isso, mas aquele cara se acha. Né? Geralmente quando fala esse cara se acha, você já está traduzindo exatamente isso. Né? Você entendeu? Então assim... No meu tempo falava isso, viu, Nildão? Então, no nosso tempo, né, Leandro? Mas olha só. No meu tempo falava. Esse é o tipo do cara que vem num grupo de pessoas, né? Ele se fala e se acha. Quando ele sai, o que acontece? As pessoas fazem chacota dele, as pessoas fazem piada dele. Ele dá as costas, as pessoas fazem piada dele. Então o que acontece, Leandro? No fundo, uma pessoa assim, ela não tem credibilidade nenhuma. Né? Ele não tem credibilidade no meio onde ele está inserido. Você entendeu? E o que acontece? Ele se acha o tal. Né? Ele não tem credibilidade.
Então o que acontece? Ele não vai colher todas as ações que ele acha que ele deveria. Então o que acontece? Ele vive incomodado. Né? Ele vive incomodado ao ver que as pessoas não concordam muito com ele, as pessoas não adotam as ideias que ele dá, você entendeu? E isso muitas vezes ele acha assim, estou falando, talvez isso é tudo burro. Né? Eu estou dando a ideia aqui e ninguém está pegando. Né? Mas o que acontece? Como ele não está ciente que existe um gap entre o que ele acha e o que ele projeta, você entendeu? Então, ele vive nesse turbilhão de sentimentos e ideias contraditórias. Curioso, cara, curioso. E olha só, né? Eu acho que esse Jorge tem várias ramificações, esse Jorge. Eu acho que tem aquele Jorge que, de repente, até conhece e se expressa, só que talvez deixa de ouvir, né? Esse é um ponto tão importante, né, Alidão? Saber escutar, né? Assim, eu tive alguns tutores que falavam, olha, sabe para que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Para escutar mais e falar menos, né? E eu que sofro de uma verborragia, né? Opa! Crônica. Eu tenho que me lembrar disso a todo momento, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns momentos de Jorge que eu já tive na minha vida para fazer aqui uma empatia com os Jorges, tá? Então, olha só, tem alguns momentos que você leu tanto de um assunto ou vivenciou tanto uma determinada situação. Eventualmente você está com aquela vontade de se expressar ou de, nossa, enfim, eu vou ter aquela chance de falar sobre aquilo, que você deixa de considerar que tem um interlocutor. Tá? Nesse momento que você deixa de ouvir, você está perdendo a credibilidade. Então, não importa o quão certo você esteja. Deixar de ouvir é praticamente uma assinatura de perda de credibilidade, de desrespeito ao seu interlocutor. Né? A gente fala muito, né, Anildão, quando a gente conversa, e eu falo, aqui fala, às vezes, a gente está falando sempre, né, Anildão, fala um pecador. Somos pecadores. A gente tem momentos aqui, somos pecadores, e o ponto é, você num diálogo, se você está somente esperando a sua vez de falar, não está ouvindo ativamente, né, escuta ativa, você está sendo Jorge. E por mais que talvez você não tenha se identificado com o Jorge no primeiro momento que a gente deu esse estereótipo aqui, né, ouvir esperando somente sua vez de falar, sem levar em conta o que o seu interlocutor está falando, é ser um pouquinho de Jorge ou não é, Anildão? É ser completamente Jorge, Leandro. Eu vou só incrementar um pouquinho o exemplo que você deu, porque na verdade nós temos 2 ouvidos, mas nós temos 2 olhos também, né? E uma boca só. Então é 4 contra 1. Você entendeu? Então assim, não é só ouvir as pessoas que é fundamental, mas é observar também. Você entendeu? É observar também. Porque quando você começa a ouvir, você começa a observar atentamente o que acontece, as reações das pessoas, né? Você começa a entender, fala, opa, eu acho que eu sou, na verdade, um gatinho se achando um leão. Né? Porque esse é o problema desse estereótipo. Ele se acha demais, mas ele não projeta isso. Por algum motivo, que a gente vai avaliar aqui já. Né? Então, assim, escutar as pessoas sem dúvida, mas observar o que acontece em volta de você. É essa combinação que te ajuda a mapear se existe ou não esse gap. Em ambos casos, na verdade. Isso aí. Porque olha só, Nildão, eu me dei conta enquanto a gente estava falando que é importantíssimo a gente deixar claro uma coisa, autoconfiança não é um problema, pelo contrário, né? Você estar seguro, você se expressar, está longe de ser um problema. O problema é quando existe um gap entre entre imagem e identidade, né? E aí isso se torna, de fato, uma percepção equivocada, né? Do que você tem para oferecer, o que você sabe que você é. Olha só, Leandro, rapidinho. Assim, tem diferença. Leandro, rapidinho, né? Usando um pouco latim aqui, que as pessoas precisam entender que palavras têm poder, né? Monólogo, mono, é uma pessoa só vai estar falando. O que sai daí depende muito da qualidade da pessoa que está falando. Diálogo, dia, através, logos, palavras, né?
através das palavras. Então existe uma interação, as palavras vão interagir, terceiras mentes vão sair. As pessoas, elas muitas vezes não levam a sério o que a gente está falando da terceira mente. A terceira mente é um fenômeno real, né? E ele só surge através do diálogo, através das palavras, né? Isso é importante. Muito legal, muito legal. E olha só, esses dois personagens que a gente está citando aqui, eles têm diferenças fundamentais, mas tem coisas em comum também, né, Nildão? Sem então, dúvida. assim, falando do que eles têm em comum, né? O que dá para falar de características em comum desses dois personagens para que a gente os entenda e saiba melhor, a partir desse diagnóstico, fazer um prognóstico aí, cara? Bom, a primeira coisa que eles têm em comum é que existe um gap. Você entendeu? Né? Porque assim, o que as pessoas precisam entender é o seguinte. Aqui, Leandro, eu sei que isso pode até tomar mais tempo que a gente tem, mas assim, eu vejo tanta gente desenhando yin e yang, tatuando no braço, né? Pondo no carro, na casa, onde for, você imagina, né? As pessoas, isso aqui é o equilíbrio entre o bem e o mal. Mas não é o equilíbrio entre o bem e o mal. O yin e yang é o equilíbrio entre o bem e o mal, mas o equilíbrio. Significa o seguinte, se tiver mais branco ali do que o preto, se tiver mais bem do que o mal, isso é desequilíbrio, é ruim. Mas se tem mais bom do que o mal, é ruim. O importante é o equilíbrio. Então assim, né? O equilíbrio é importante, não o bem e o mal, o bem ou o mal. Não, é o equilíbrio entre os dois. Você tem que ter o seu lado ruim também. As pessoas não me levam a mal. Mas você tem que ter malícia. Muitas vezes para se defender, você tem que ter malícia. Muitas vezes você precisa ter uma certa agressividade, às vezes vai ser necessário. Você deu para se defender ou para colocar uma ideia, né? Mas você também precisa da bondade. É o equilíbrio entre essas qualidades que é bom. Esse é o yin e yang, tanta gente tatua e poucas pessoas entendem. Então, o que esses dois exemplos têm, eu vou usar o yin e yang como exemplo, né? Não interessa se é o bem ou o mal, não interessa se é o exemplo 1, o exemplo 2, o desequilíbrio que existe em ambos é ruim. É a primeira coisa que eles têm em comum. Esse desequilíbrio, em ambos os casos, ele não vai deixar essas pessoas progredirem como elas poderiam. Esse é o grande problema. E assim, se eu tiver que escolher similaridades entre os dois, eu vou ficar com essa, Leandro. Você entendeu? Eu quero que as pessoas imaginem, por exemplo, yin e yang. E é o desequilíbrio. Ambos têm. Não interessa para que lado. Existe um desequilíbrio e isso é ruim para ambos. Muito legal. E agora, olha só. Então, a gente falou do Paulo, do Jorge. Então, a gente tem basicamente, são 3 tipos de situação, né? Uma quando há um gap de imagem. Outra quando há um gap de imagem para identidade. A outra quando há um gap de identidade para imagem. E uma outra situação, Nildão, quando não existe gap. Uhum. Então, são essas as situações mais comuns, certo? Quando a gente faz aí um mapeamento, certo? É isso aí. A gente pode resumir em três cenários. Quando não existe gap, quando a identidade é maior e quando a imagem é maior. São esses 3 cenários que a gente tem. Isso mesmo. E quais são as conclusões que a gente pode tomar em relação a essas 3 realidades, né? Essas 3 percepções de realidade, né? Porque isso, como a realidade, você falou no outro episódio, né? Tudo é muito efêmero, né? Exato. Como a realidade também é efêmera. Quais são as percepções, as conclusões dessas percepções de realidade? Então vamos lá, deixa eu começar então, Leandro, com o cenário que eu considero ideal, que é não existe gap nenhum. Você tem uma ideia muito clara de você mesmo e você projeta essa ideia para as pessoas, né? Então assim, em geral, eu considero que essa é a situação ideal para se estar, né? Porque assim, e você está gerenciando muito bem a situação. Opa. Você entendeu? E você, por estar gerenciando a situação, você rapidamente consegue identificar as situações onde começa a existir esse gap. Ou que as pessoas começam a ficar um pouco desconfiadas de você, ou elas começam a ficar menos receptivas, né? Você já detectando isso, você deu um exemplo aqui há 2 anos atrás, a questão de praticar a empatia, você vai entender o porquê. E você vai trabalhar aquilo. E muitas vezes, Leandro, sabe o que é? Muitas vezes você foi para um projeto novo, que demanda um conhecimento novo, que talvez você não tem. Muitas vezes é um projeto que tem uma área, que tem um aspecto financeiro muito grande, um aspecto de gerenciamento de custo muito grande, e você começa a pipocar, né? O famoso pipocar ali na missão, né? E as pessoas começam já a ficar meio ressabiadas com você. Mas se você percebe isso, o que você vai fazer? Você vai correr atrás para reduzir esse gap. Ou seja, você gerencia.
Então essa é a situação ideal. Só que, como tudo na vida, né? Isso existe em dois lados, né? Porque existem perigos também, né? Porque às vezes essa falta de gap não é um sinal positivo. Que muitas vezes você vai se encontrar, Leandro, na verdade, num ambiente onde não existe desafios suficientes. Você entendeu? Onde não se espera muito dos funcionários, né? Então o que acontece? Não se espera muito dos funcionários, não tem muitos desafios, o que você faz está bom, né? Excelente. E você está ali meio que sossegado, você nem está achando demais de você. Então aquele gap está ali, você tem... eu estou consciente do meu gap, não existe gap nenhum. É ótimo. Não, não é ótimo. Por que não existe esse gap? Você entendeu? Então você tem que entender, muitas vezes não tem esse gap, porque o pessoal aqui, o padrão deles é baixo. Eles não esperam muito das pessoas. Então não esperam muito de mim. Então o que tá bom eu sou, tá bom. Então assim, se você se encontra, não tem gap, fantástico, mas você tem que avaliar. Eu estou num lugar onde me desafia? Não. Opa, então esse é um problema. Então você tem que continuar esse gerenciamento. E aí você vai gerenciar não o gap, você vai gerenciar a ausência dele. E você vai se colocar numa situação, ou você vai buscar uma mudança, na verdade. Você vai mudar para outro departamento, ou você vai mudar para uma outra empresa. Você entendeu? Mas você precisa estar sempre atento por que não existe esse gap. Então, assim, para fechar a questão do não tem gap, ele é o lugar ideal para se estar. Mas quando você detecta que não existe esse gap, você precisa validar o porquê não existe, né? Então, assim, muitas vezes você está num ambiente que não está te puxando. Se esse é o caso, você tem que mudar o ambiente. E esse é o primeiro caso. É muito legal. Eu me lembrei aqui, Anildão, de quantos casos a gente tem aqui no Brasil, né, de esporte, de esportistas, né, especialmente natação, né, de alto desempenho, que chega no momento que esse pessoal atinge um platô, né, de crescimento, porque não tem desafio próximo a ele e acaba migrando para outros, né, locais, como os Estados Unidos, é muito comum, aliás, né, onde aqui ele era o cara, era o número 1, era o bambambam, chega num outro local mais competitivo, ele é um peixinho e vai ter que desenvolver, então bem na linha do que o Anildo falou, né? O desafio é muito importante para que você esteja buscando crescimento. Né? Sem dúvida. Então, legal. Anildão, nesse caso que entendemos, então, quando não existe gap. E quando a sua identidade é maior do que a sua imagem? Vamos lá. Quando a minha identidade é maior que a minha imagem, é aquela coisa que a gente conversou, né? Eu me acho muito mais do que as pessoas acham de mim. Você entendeu? Então, isso é importante entender. E essa é uma situação super perigosa de se encontrar, Leandro. Né? A gente já discutiu o porquê, a gente não precisa repetir. A gente já discutiu o que acontece quando você se acha, né? E as pessoas acham que você não é tudo isso. Você entendeu? Então, quando você se vê nessa situação, né, você tem que trabalhar. Você tem que, né, ver o que você precisa fazer. Mas para ver o que você precisa fazer, você tem que entender qual que é a situação. Você entendeu? Né? Existe mesmo um gap. Você entendeu? Né? Porque muitas vezes as pessoas, né, elas não são positivas contra você. Você entendeu? Muitas vezes assim, as pessoas acham que você não é tudo isso. Você entendeu? E na verdade não é necessariamente um problema seu. Muitas vezes é um problema onde você está. Você entendeu? Então o que acontece? Olha só, isso que é importante. Eu me acho mais do que as pessoas acham de mim. Então o que acontece? Tem esse gap? Fantástico. Né? Então assim, agora você tem que entender aonde é que está o problema. Está realmente no quanto eu acho de mim ou no quanto elas acham sobre mim? Você entendeu? Porque se o problema está em mim, Leandro, eu preciso rapidamente agilizar isso. Eu preciso resolver isso. De novo, eu vou usar o que você falou. Praticar empatia. Conversa com as pessoas. Entende o que elas acham. Conversa com pessoas que você confia. Conversa com o chefe, conversa com o RH, conversa com um amigo. Você entendeu? E se é uma pessoa que vai ser sincero com você, né? Ela vai te dar alguns toques. E com esses toques você vai agir e vai resolver esse problema em você. Quando você detecta que é em você. Então o que acontece? Mas existe aquele caso, na verdade, onde você está no lugar errado, Leandro. Você entendeu? Onde você se encontra num grupo onde existe pouquíssima compatibilidade.
Você entendeu? Ou, na verdade, você foi inserido num grupo onde existe uma situação onde você não vou entrar em detalhes, né? Porque possibilidades são imensas, onde você não está inserido naquele contexto. Então você já entra como um outsider, você entra como algo que não vai casar. Ou seja, né, Nildão? Pra mim, não tem nenhum problema se o diabo não gostar de mim. Eu estava indo para aí. Eu estava indo para aí. Então o que acontece? Se alguém chega para mim e fala assim, ô Nildo, eu falei com uma pessoa e ela falou que te odeia. Antes de eu ficar desesperado, eu vou perguntar assim, quem é essa pessoa? Aí se a pessoa falar para mim assim, é Jesus Cristo, eu vou ficar super preocupado. Falar assim, meu, horrível, ferrou. Jesus Cristo não gosta de mim. Excelente, né? excelente. Agora, se o cara fica assim, ó, é o diabo. Eu falo assim, ufa, tô fazendo certo. É isso aí. Você entendeu? Então, assim, esse gap você tem que validar. Você tem que validar. Contexto, você entendeu? Olha aí. Porque existem situações, gente, olha só, pessoal, eu trabalho aqui fora, né? Então, se eu sou um brasileiro, né? Eu tenho um cargo por aqui. Você entendeu? Então, assim, muitas vezes eu tenho que me lidar com estereótipos. E eu preciso mapear isso. Ou aquele cara ali, ele é resistente às minhas ideias. Mas muitas vezes, Leandro, você vai perceber que é um estereótipo que o seu inglês não agrada a pessoa. Ou, sabe, tem um chefe brasileiro, não é o que a pessoa almejou na vida dele, nunca visualizou isso. Você entendeu? Né? Ou de repente o cara ele tem, sabe, 20 anos mais velho que você, nunca imaginou que ele ia ter um chefe que fosse tão mais novo do que ele. Você entendeu? Enfim, problemas são inúmeros. Né? Então assim, ó, fechando aqui, isso é super importante, né? Isso é super importante. Quando existe um gap, que a sua identidade é maior que a imagem que você projeta, você tem que entender. Se o problema está em você, vê aonde que é. Muitas vezes baixa a humildade, põe um pouquinho mais de humildade, ou se capacita melhor para você falar com algo que as pessoas vão entender. Mas existem casos que o problema não é você. Existem casos que é onde você está. Você entendeu? O contexto onde você foi inserido. E se esse é o problema, Leandro, você precisa se retirar desse ambiente urgentemente. Perfeito. E isso foi legal. Olha só. Não é tão óbvio quanto parece, não, então. Não é. Não é. Tem aí lição de casa. Leandrão, o terceiro caso, né, antes da gente partir para as conclusões, é quando a gente falou, né, do caso do Paulo, onde a imagem é maior do que a identidade. Opa, isso. Contrário. Não, é isso aí. A imagem é maior que a identidade. A imagem do Paulo, né? A imagem é maior que a identidade, que é o caso do Paulo, exato. Até inverti os nomes aqui, mas quando a imagem é maior que a identidade. Então, nesse caso, a gente, com certeza, é o óbvio aqui, é um problema de autoestima, que a gente pode, né, já ter um diagnóstico, mas não necessariamente somente isso, certo, cara? Então, pois é, né, Leandro? Assim, que você falou, né? Essa geração, esse é o problema que geralmente tem alguma. Assim, no geral, assim, na maioria dos casos, as causas são parecidas, né? É uma falta de confiança, é uma baixa estima, né? E às vezes, Leandro, olha só, isso é um gerenciamento errado de prioridades, Leandro. Você entendeu? Isso é um geralmente, assim, você está gerenciando suas prioridades de uma forma completamente errada. Né? Você está abraçando mais coisas que devia, você entendeu? Você é super entusiasmado, você entendeu? Você fala assim para tudo, você abraça todas, né? O que acontece? O tempo é finito, as suas capacidades são finitas, né? Quando você quebra essa equação entre o finito, né, e o possível, né? Você começa a não entregar, ou você entrega nas pressas, você promete e não cumpre, você entendeu? Então, tipo assim, sabe, as pessoas começam a criar uma imagem negativa de você. E muitas vezes porque você está tentando fazer coisa boa. Muitas vezes é porque você está, sabe, com baixa estima, não é porque você está se escondendo. Muitas vezes acontece pelo contrário. Na verdade, você está tentando fazer um monte de coisas bacanas, está tentando ajudar, só que sem inteligência. Essa inteligência. Então o que acontece? Você precisa entender, você precisa visualizar isso, porque às vezes, Leandro, né, às vezes, no geral, né, o menos, às vezes, ele é mais. Né? Quem conhece a questão do Pareto, né? Isso é até uma coisa que a gente devia falar aqui, você entendeu? Então, assim, é super importante você conseguir mapear essa questão. Abraçar, ou que a gente usa muito essa metáfora, morder o que você pode mastigar. Né? Então isso é importante. Esse é o mais fácil de resolver.
Né? Esse não é sempre o mais fácil de se observar, mas é o mais fácil de resolver. Começa a trabalhar melhor suas prioridades. Né? Agora, se for os primeiros 2 exemplos que a gente falou, né? A questão de autoestima, né? Então o que acontece? As pessoas têm que entender que todo mundo tem esse momento de baixa estima. Quem aqui não tem? Eu tenho, regularmente. Né? Lindão, então assim... Lindão, me lembrei... Pode continuar, por favor. Então, eu já vou falar de uma aqui. Então, todo mundo tem essas fases, Leandro, na vida. Todo mundo tem aquela fase que está se sentindo, eu sou invencível. E tem aquele dia que você acorda e fala assim, desculpa a palavra, mas você acorda se achando bosta. Você entendeu? Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que existem fases, né? Mas, né, é importante estar observando. Porque quando essa fase ela começa a ser constante, então você precisa ligar uma luzinha aqui. Né? Então muitas vezes você vai quem não viu aqui o nosso episódio que a gente fala até da questão da preguiça, né? Tem que ver, porque é o exemplo do Jeca Tatu, né? Muitas vezes, né? Essa manifestação de baixa estima, ela tem uma causa que muitas vezes é um equilíbrio hormonal, né? É algo que na verdade você vai precisar procurar um médico, né? Para resolver. Energia. Exatamente. Né? Então, assim, razões são várias. Mas se se torna constante esse momento de baixa estima, então assim, você tem que considerar procurar um médico, procurar uma ajuda de um profissional, sem dúvida nenhuma. Eu vou, antes de partir para as conclusões, Anildo, eu quero pegar esse caso, porque eu acho que tem tanta gente que se enquadra nesse estereótipo, e eu quero dar um exemplo que não é nem meu exemplo, né? Dar o crédito para o Anthony Robbins, dos gurus que a gente segue e respeita demais. Ele fala muito de um ciclo, né, do sucesso, que fala de potencial, vamos chamar de certainty, né? Vamos chamar aí de confiança, certeza, ação e resultado, tá? E volta do resultado para potencial. Então ele fala o seguinte: quando você vai fazer algo, se você só usa pouco do seu potencial, tá? Você realiza. Vamos falar, quando você faz meia boca, você vai ter que tipo de resultado, Nildão? Meia boca, né? Resultado meia boca, né? Na maioria das vezes. A não ser que você seja um extraterrestre, você vai ter resultado meia boca. Baseado nos seus resultados, esse resultado reforça a sua imagem do seu potencial, tá? E novamente, quando você atualizou, deu um F5 ali no seu potencial, quando você vai realizar uma outra atividade, você vai falar: não, cara, eu não sei fazer isso. Mas por que você não sabe? Porque você dedicou pouco tempo, você fez, entre aspas, passou vergonha, porque fez de qualquer jeito, ou que não passou vergonha, ou que não teve o resultado esperado, e aí com isso você deixa de fazer. Isso é um ciclo que explica por que os pobres ficam mais pobres e por que os ricos ficam mais ricos. É o ciclo do sucesso. Agora vamos dar um exemplo aqui do Michael Jordan, tá? Michael Jordan, a certeza que ele tinha ali quando ele arremessava uma bola, não é incrível de ver o Michael Jordan arremessando, Nildão? Só que poucas pessoas sabem que eram 1.500 arremessos por dia em private, né? No privado ali, sozinho, ele e ele mesmo, para que ele chegasse na frente de uma audiência, né, na frente do público, e desse aquele arremesso certeiro. Por quê? Porque ele usou o potencial dele. E o potencial dele, quando trouxe resultado, reforçou o potencial, e é um ciclo de sucesso. Quando esse ciclo é negativo, é um ciclo do fracasso. Então está aí um pouquinho, às vezes, da explicação, né, do porquê as pessoas com a identidade. O Nilton falou aqui agora, né, de você abraçar mais o que pode, né, você pôr na boca mais o que pode mastigar. Então, se você tem resultados medianos e não faz nada para mudar isso, você vai continuar tendo resultados medianos, prejudicando o seu potencial, prejudicando a sua autoestima e escolhendo as coisas que são fáceis, né? Então, esse é um ciclo que vale a pena ficar de olho. Nildão, o papo tá bom, mas a gente tem que partir para as conclusões, cara. Eu diria o seguinte, que independente da situação, né, que o Paulo ou o Jorge se encontram, é preciso gerenciar essa diferença, esse gap, certo, cara? É isso aí. É isso aí, Leandro. O gerenciamento desse gap, ele tem que ser constante, ele tem que ser diário.
né? Porque o que acontece? A gente vive num mundo hoje que é um mundo completamente dinâmico. A realidade de manhã não é a realidade da hora do almoço, que não vai ser a realidade quando o dia acaba. Você entendeu? Circunstâncias mudam, né? Tem uma palavra que eu uso muito aqui, uma palavra que eu adoro ela. As circunstâncias, elas são efêmeras, né? As circunstâncias que você se encontra são efêmeras. O seu trabalho, ele é efêmero. Você entendeu? A sua empresa, ela é efêmera. Tá? O sucesso, ele é efêmero. O fracasso, ele é efêmero. Eles são temporários. Então é importante estar monitorando, porque um dia você vai estar bombando, você vai estar detonando naquele projeto. Aquele projeto vai acabar. Escreve isso. E vai vir o próximo, e talvez aquele próximo ele vai ter algumas dificuldades, onde as suas qualidades, né, não vão ser gigantes. E você vai projetar uma ideia diferente. Então por isso que é importante se monitorar. Porque se você se monitora, você se ajusta. E se você não pode se ajustar na situação, você ajusta a situação. Você entendeu? Perfeito, é por isso que é importante. Legal. E eu diria o seguinte, né? Que eu acho que o Jorge e o Paulo têm ações, né, que precisam ser realizadas, mas em áreas diferentes. Eu diria ali que o Paulo tem que ir muito na linha do soft skills, né, que a gente fala, de habilidades de comunicação, certo, Anildo? Confiança, tem um monte de treinamento. Né? Exato. Confiança, inclusive aqui eu vi o podcast da Terceiramente, que a gente fala muito, mas acima de tudo não é só falar, é exercitar. Mas agora, já o nosso camarada Jorge já é o outro lado, né? Eu diria que ele tem ali que investir no que ele acha que sabe, né, Anildão? É isso aí. Ele tem que na verdade, mas ele tem que investir em alguns soft skills também na questão da observação, né? Tem, ele precisa investir. Leandro, na verdade, se ele fosse investir, se ele tivesse que escolher um só, ia ser o que você escolheu perfeitamente, cara, a empatia, né? Porque isso ajuda ele a ver a situação do outro lado. Não esquece que a gente conversou. Não quer dizer que o outro lado vai estar certo. Não quer dizer que o outro lado vai estar errado. Não é esse o ponto. O ponto é você entender o outro lado. Porque quando você entende o outro lado, você sabe a distância que existe entre o que você acha e o que ele acha. E aí você consegue trabalhar isso melhor. Né? Sem dúvida. Legal. Mas o ponto principal do que você falou é investir no desenvolvimento pessoal. Né? Porque você sempre vai estar deixando esse gap reduzido. Investir nessas áreas de gap, né? Perfeito. E assim, né, Nildão? Esse comportamento não é só importante para a carreira, mas para a vida, né? E a gente sempre fala que não existe vida pessoal e vida profissional, né? Que existe a vida, né, Nildão? Existe a vida. E esse é o grande detalhe, né? Que a gente está pegando aqui, destacando o aspecto profissional disso. Mas quem conhece a gente sabe muito bem que não existe exatamente isso, né? A hora que você resolve isso no seu aspecto profissional, a chance que isso vai afetar a sua vida pessoal é gigante, né? Porque na verdade é uma coisa só, é a sua vida. E os seus papéis eles vão ser melhores, né? Você vai começar a ver por que meu filho está se falando assim comigo, ou por que minha esposa está assim, ou por que meu pai, ou por que meu irmão, ou por que meu amigo, por que meu vizinho. Você começa a mapear gaps em todos os lugares da sua vida, em todos os papéis que você desempenha, não só no profissional. É que o profissional é aquela coisa, né? A gente tem que focar em um, porque senão aqui vai virar uma série, né? É um episódio só, a gente focou no profissional. Mas a gente não pode fechar sem dizer que é o seguinte, pessoal, a gente falou do profissional, mas isso é para a sua vida. Exato. E aquela, né, Anildão, no momento que essas portas da percepção são abertas, nunca mais elas vão ser fechadas, né? O caminho é só desenvolvimento. Anildão, o papo estava 10, mas a gente tem que ficar por aqui. Já agradecendo você que ficou com a gente até agora, convidando você também para visitar gestãorealista.com. Lá você vai encontrar um pouquinho mais dos nossos conteúdos, né? Um pouquinho mais das sementes que a gente, humildemente, né, gostaria de plantar ou compartilhar com você e com seus amigos. E, Anildão, considerações finais, meu amigo? Não, Leandro, a gente concluiu ali, você entendeu? Do que a gente falou que isso é para a vida, independente do papel, esse é o principal. E a questão da consciência, de estar atento a sua ideia de você e a ideia que você projeta. É isso. Invista em você e essa diferença vai ser pequenininha. E isso é sucesso. Não, perfeito. E eu vou encerrar aqui com uma citação socrática aqui. Só sei que nada sei e isso é o que eu mais sei. Exatamente. Abraço para você. Um prazer.
E até a próxima, pessoal. Grande abraço a todo mundo. Abraço. Até mais.